Bom dia, Nestor. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com você novamente, onde nós vamos trazer muitos esclarecimentos para que a nossa população entenda por que a Casa de Leis não assinou o pedido de requerimento de CPI do vereador Taturana. É muito prazeroso estar aqui hoje. Bom, inclusive o vereador Márcio disse que tem alguns áudios aí, gravações, que mostram essa negociação em torno de abertura de CPI. Ele vai explicar isso para a gente, nós vamos trazer os áudios aqui. E o vereador Márcio entrou em contato com a gente após aquela entrevista da última sexta-feira, né? Que o doutor Valdemar, advogado representando o Taturana, esteve aqui no estúdio, também o Taturana, o vereador, esteve aqui, e naquela oportunidade citaram o vereador Márcio. Naquela oportunidade, o vereador Taturana, junto com o advogado, disse que o vereador Márcio tem envolvimento aí em irregularidades dentro da FESAT. Enfim, hoje pela manhã teria uma reunião. O vereador Taturana, inclusive, fez um convite público aqui na última sexta-feira, convidando os vereadores para uma reunião hoje às 9 horas da manhã, lá na Câmara, onde, na oportunidade, seria mais uma oportunidade para ele tentar conseguir apoio dos vereadores para assinar esse requerimento, esse pedido de abertura de CPI na Câmara. Ele trouxe aqui algumas denúncias, ele não se aprofundou nas denúncias, mas citou quais seriam as denúncias, praticamente todas aí ligadas ao setor da saúde. Bom, hoje pela manhã eu falei com o Taturana, a reunião não aconteceu, só o vereador Carrapicho e o presidente da Câmara, o vereador Gustavo Neira, estavam na Câmara no horário marcado. E o vereador Taturana me disse por telefone que o presidente da Câmara, o Gustavo Neira, recebeu mensagem dos outros vereadores dizendo, e eles afirmaram que não compareceriam lá para essa reunião. Portanto, não aconteceu a reunião. Você também não foi, Márcio? Não fui, porque vai ficar bem claro aqui a situação de que ele não tem adesão para essa CPI, porque ele está com interesse obscuro de pessoas com atendimento individual para favorecer um retorno de um profissional para dentro do hospital. Isso que você afirma aí é em relação aos áudios que você trouxe aqui, que vai expor esses áudios hoje. Exatamente. Tá, então vamos mostrar esses áudios, vamos colocar esses áudios. Antes eu só quero trazer aqui, ó, sobre a reunião que estava marcada para hoje, às 9 da manhã. Para quem não acompanhou o RCN Notícias na última sexta-feira, pega o trecho aí do advogado do Taturana, na última sexta-feira aqui no estúdio, para a gente entender. O advogado disse, assim como o Taturana, que uma reunião estaria marcada para hoje, segunda-feira, às 9 horas da manhã, com os vereadores. Um possível pedido aí, apoio para esse afastamento, para essa abertura de CPI. E nesse trecho aí da fala também, eu gostaria de ouvir o Márcio sobre isso na sequência, eles afirmam que é o seguinte: se os vereadores não atenderem e não demonstrarem apoio a essa abertura de CPI, eles disseram que iriam pedir o afastamento e mais, a prisão dos vereadores. Coloca esse trecho aí, eu quero ouvir o Márcio na sequência. Nós falamos ontem com todos os vereadores dessa cidade, agendamos uma reunião para segunda-feira, às 9 horas da manhã, com o presidente da Câmara, da Casa, e os demais vereadores, para tentarmos chegarmos em um consenso. Caso não haja consenso, conforme fui orientado e solicitado pelo vereador Taturana e pelo doutor Rafael, a gente vai entrar na justiça, sim, com um pedido de afastamento e eventual prisão dos vereadores que não acompanham o Taturana nessa CPI. É um direito que está na lei, a gente vai fazer uso do instrumento jurídico que nós temos à disposição. E não venho aqui ameaçar ninguém. Eu estou aqui na condição de advogado do vereador Taturana, do doutor Rafael. Eu e minha esposa, Tatiane Lima, a gente está aqui para exercer as nossas funções e as nossas prerrogativas como advogado. Se nós não conseguirmos apoio de forma democrática na Câmara de Vereadores segunda-feira, às 9 horas, na sequência o pedido vai ser protocolado. Então tá aí. Ele afirma... Vereador Márcio, qual que é a sua avaliação dessa afirmação aí? Pediu afastamento, a prisão de vocês, vereadores, e provavelmente ele vai protocolar isso, porque não teve a reunião, os vereadores não compareceram hoje. Primeiramente, né, Nestor, dá para ver que eu não estou preso, estou aqui, e para esse oportunista, esse aproveitador, esse fanfarrão desse advogado,
nós vamos trazer tudo às claras aqui. Bom, quando o vereador Márcio diz isso, ele está se relacionando a esses áudios que você mandou aqui para a gente colocar e expor esses áudios, certo? Certo. Então vamos lá. Bom, antes da gente colocar esses áudios, tem um trecho da fala do vereador Taturano também na entrevista da última segunda-feira. E ele fala que você, o vereador Márcio, eu fiz esse questionamento até para ele, ele disse que você também está nas denúncias, que você também seria denunciado por irregularidades, possíveis irregularidades, na sua gestão como secretário de saúde. Coloca esse trecho do vereador Taturano aí para a gente ouvir o Márcio aqui, o que ele tem a relatar. Nestor, eles não acompanham porque deve ter alguma coisa que proíbe eles acompanhar. O Marcinho, ele foi secretário no passado, será que ele tem a ficha suja atrás? Tá com medo da CPI por quê? E ele também está na denúncia. Então o que é o medo? Tem alguma coisa no passado que ele está com medo de trazer para a população ver? Tem denúncia relacionada ao vereador Márcio quando secretário também? Sim, tem denúncia. Sim. Que denúncia seria essa? Em momento oportuno, está aqui. O vereador Márcio é acusado de receber valores na sua conta da pessoa física. Hoje, o vereador mas na época secretário de saúde, é isso? Na época atual, secretário de saúde. Ô Márcio, que dinheiro é esse que entrou na sua conta e você teve acesso a essas denúncias aí? Apenas de boca, né, dessas grandes partes aí, eu quero deixar bem claro para a população que nós que somos agentes políticos e por vocação nós nos candidatamos a uma vida pública, estamos sujeitos à investigação. Ninguém está acima dos interesses do município. O que eu acho muito estranho, muito inoportuno, é aparecer essa denúncia apenas agora. E eu desafio o advogado, desafio o vereador Taturana e desafio a pessoa que fez a transferência para mim. Isso foi de um cunho pessoal, de uma conta de pessoa física para mim. Vocês estão usando e denegrindo a minha imagem e minha honra. Eu vou provar isso para vocês. E essa transferência foi feita enquanto eu não era mais secretário de saúde. Então vamos parar de montar aqui um picadeiro, montar um circo dos horrores e trabalhar de fato pelas melhoras do município. O que seria esse depósito? Você pode revelar para a gente na sua conta? Posso sim. Foi feita uma transferência pelo Dr. Rafael no valor aproximadamente de R$ 1.600 no mês de abril de 2020, por uma situação de ordem pessoal e vai ser respondido na justiça. Vou provar a minha honra e a minha transparência. Chega de fazer esse circo de horrores. Ô vereador, que áudios são esses que você anunciou pra gente, que em primeira mão nós vamos trazer aqui no RCN Notícias? Você disse que tem gravações de conversas suas com o advogado do Taturana, é isso? Não somente com o advogado, expus apenas uma pequena parte, mas como o vereador Taturana também, né? Porque ele não pode ficar se escondendo atrás do advogado, não. Tá, e esses áudios, você tem autorização para a gente expor esses áudios aqui? Nestor, vamos por partes. A Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 8º, ela assegura a mim, como vereador, a inviolabilidade por minhas opiniões nas palavras no exercício do mandato e na circunscrição do município. Bom. A Lei 13.964 de 2019 diz que é permitida a gravação, ela é lícita quando é usada para matéria defensiva. Então, você é sob sua total responsabilidade esses áudios que nós vamos expor aqui. Assuma a responsabilidade. Então, esse primeiro áudio que nós temos aqui, que você colocou pra gente, eu ainda não ouvi esses áudios, vou ouvir agora, que o vereador Márcio disse que tem essas gravações e vai expor agora. O que traz esse primeiro áudio aí? O primeiro áudio é o primeiro contato do advogado, do Taturana. Com você? Comigo, buscando informações e tentando fazer negociação para que a CPI não avance. Foi uma conversa presencial? Foi uma conversa presencial. Onde vocês estiveram? Nós estivemos na padaria ali próximo ao Corujão. Então coloca esse trecho do áudio e depois o Márcio vai explicar quais são as conversas que eles tiveram aí. Coloca aí o advogado do vereador Taturana com o vereador Márcio. Marcinho, vamos lá. Taturana, me contratou. Ademar, me ajuda. Não só ele, como um outro médico, o doutor Rafael de Jago. Aí tem outras pessoas envolvidas também, que não vale a pena ficar mencionando. Mas eu sou um cara de briga, eu sou um cara de acordo. Falei, gente, isso daí é desse tamanho. Me contrataram para fazer uma medida mais drástica. Eu falei assim, antes de fazer isso, queria que eu protocolasse hoje. Eu falei, não, eu gostaria de conversar com todo mundo.
Você colocou de uma forma bem sábia lá na tribuna, na sua fala. Tem erros? Sim. Tem. Precisa ser corrigido? Tem. O principal problema é o dinheiro? Um dos, na minha opinião. Também. Um dos. Você acha que... O que você acha dessa CPI? Tem outro caminho além da CPI para ser resolvido, isso ou não? Sim, no meu modo de ver, até o nosso sistema, né, democrático permite isso. Ele ouviu um lado. A gente sempre recebe uma reclamação, uma denúncia, uma queixa. Ele tem que ouvir o outro lado também. Ele fez um requerimento para a fundação. Ele é assim. Não, o Taturana é uma boa pessoa. Você entendeu? Inclusive, eu só falei o que falei na tribuna porque ele generalizou. Geralmente, lá na Câmara, sou eu de oposição, o Wagner e o próprio Taturana. Você pode conversar com ele. No que ele precisou dentro da Câmara, eu sempre ajudei com ele, sempre articulei. E eu estava desde dezembro. Taturana, vamos conversar? Você vai me expor o que está acontecendo? Talvez, para que eu também possa me posicionar, para que eu possa cobrar. O que eu vejo, tá? Vou ser bem sincero, Valdemar. Aparecida é uma cidade pequena. Ela é dividida politicamente, tem várias pessoas com interesses por trás. Cada um é política. Política é isso. Eu primo pela minha conduta, pelo meu caráter. Não estou falando que o Taturana não é desse jeito, longe disso. Acho que ele tem o objetivo dele. Só que política é articulação. Então tá aí, ó. Esse primeiro áudio. O vereador Márcio, o que foi? Explica pra gente, traduz o que foi feito, o que foi conversado, se teve alguma insinuação, como que foi? O segundo áudio agora, Nestor? Desculpa. Sim. Já, tá? O segundo áudio, ele começa a tentar negociar para que a CPI não avance para o retorno do profissional médico, o Dr. Rafael. Ele começa a fazer essa articulação, começa a deixar sujeito isso, para que a gente fizesse essa aproximação diretamente com ou o prefeito ou o presidente da casa. Então coloca esse segundo trecho aí, esse segundo áudio gravado aí. Pode ficar sossegado. E tanto é que eu estou sendo bem aberto, estou sendo bem tranquilo, bem O que eu falar aqui está tudo pautado na verdade também. Sim. Mas aí, assim, o que você acha que eu vou fazer? O que é primeiro? Quais são os indícios que ele tem que ele não me... ele falou de óbito. Vamos ser bem sinceros, né? Ele está apontando... Na verdade, tem... Posso te mostrar? Pode, sim, perfeitamente. Tem isso aqui, ó. Tá. Que eu fui contratado, é isso aqui. Aqui tem isso daqui e tem mais coisas. Então tá, deixa eu te falar uma coisa que eu quero ser bem sincero. Eu e o Rafael éramos amigos. Sendo bem sincero, doutor Rafael. Ele entrou nessa briga com a Mara e começou a disparar algumas coisas de denúncia aqui dentro do hospital. Vou tentar ser o mais franco e direto possível. A Mara também, eu tenho uma boa relação com ela, que é a diretora do hospital. Só porque ele trouxe algumas denúncias só após ela demiti-lo lá dentro do hospital por algumas divergências entre eles. Se ele estivesse sentado e articulado, ele, o prefeito e a diretora, estava todo mundo trabalhando numa boa. Mas não é só o Rafael, não. Tem um outro cara aqui, o Carlinhos. Oi? Carlinhos. Celinho. Mas foi a mesma coisa, foi depois de demitir. Tá. Mas aí a materialidade existe. Tudo bem. Mas eu estou conversando com o Taturana para ele me trazer os apontamentos. Eu, como vereador do senhor, eu tenho alguns requerimentos antes de chegar na CPI. CPI é uma das possibilidades. É o que vai investigar a denúncia. Né? Por exemplo, da ambulância. Pergunta para o Taturana, quem contou para ele onde estava a ambulância? Foi você? Não, Taturana, eu sei onde que está. A única coisa que eu entrei lá dentro da ambulância e fiz, eu falei assim, eu quero a ordem de fornecimento dessa ambulância. Bom, nesse segundo áudio, vereador Márcio, você conversa com o advogado, é que o áudio está um pouco, né, sim. A qualidade do áudio, mas o que foi essa conversa sua com o advogado? Ele tentando fazer a aproximação, tentando fazer com que a gente compreenda a necessidade da CPI pelos apuramentos por eles apontados, né? E tentando fazer com que a gente assinasse a CPI nesse primeiro momento. Quando ele viu que a argumentação não estava boa, ele no próximo áudio veio para negociação. E aí é onde você fala que ele estaria tentando negociar essa CPI. Exatamente. Se fizesse o retorno do profissional médico, no áudio vai estar bem claro, eles deixariam de dar andamento na CPI. Ou seja, esse profissional seria o Dr. Rafael. Exatamente. Que ele representa também, ele já disse que representa o Dr. Rafael. Nesse último áudio ele fala, nesse tom com você, negocia voltar o Dr. Rafael para o hospital,
aqui dá um esquecido na CPI? Ficará claro para toda a população aparecidense. Então coloca esse áudio aí, vamos ouvir. Isso aí. Assim, eu acho, qual que é a minha ideia? Você conversa com o prefeito, tem conversa com o prefeito? Não converso com o prefeito. Quem tem diálogo com o prefeito? Quem consegue aproximar essa fala, talvez essa resolução, e a gente resolver isso? Mas que tipo de conversa que ele quer ter com o prefeito? É isso que eu quero entender. Eu vou ser bem sincero, eu não tenho diálogo com o prefeito, não tenho sintonia. Minha postura de político aqui hoje, a ideologia é contrária. Eu falei, está criando uma nova função. Eu sou oposição da situação, oposição da oposição. Eu não tenho diálogo com o prefeito. Você acha que vale a pena tentar costurar um acordo para resolver todo esse problema? Que tipo de acordo? Resolver essa questão da saúde, médico presente. Então tá, vamos ser bem específicos. O que é resolver? Porque o Rafael só falava assim, eu só resolvo com mandar a Maranhão embora. O Rafael quer voltar. Acho que tá possível. Ele senta e conversa com o corpo clínico do hospital, porque ele também andou aprontando algumas coisas aqui dentro do corpo clínico. Ele organiza. Acho que é possível. Politicamente, está todo mundo se estapeando. Estou sendo bem franco do fundo do meu coração. Não tenho mágoa, não tenho contrariedade com o Rafael, acho que ele tem o jeito dele, tem a postura. Nós crescemos juntos. Tem que botar ele ou o Célio? Aí não sei te dizer. Porque quem determina isso é o prefeito, não sou eu que vou determinar. Porque se você essa CPI aqui, essas denúncias, vai dar merda. Se você... E olha, eu não deveria nem fazer isso, porque eu não tenho preocupação. Bom, o vereador Márcio, explica pra gente aí, como que foi, no seu ponto de vista, essa insinuação de voltar o doutor Rafael para o hospital e o advogado, então, o Taturana, deixaria essa CPI de lado? Na verdade, não foi insinuação, é uma afirmação, né? Eu estarei levando todos os áudios para o Ministério Público. A CPI dele perdeu a credibilidade quando ele, em detrimento do atendimento individual de um profissional, ele deixou de cobrar toda a melhora do serviço público de saúde. Então, quando ele estava cobrando a melhoria dos atendimentos do hospital, parabéns, vereador, o senhor estava correto. Agora, quando você olha para um profissional que foi mandado embora exatamente por não cumprir com as ordens do hospital, aí você está fazendo atendimento individual ao invés do coletivo. É muito vergonhoso isso. Bom, pelo que você está afirmando aqui, o vereador Taturana está em defesa do Dr. Rafael. Estaria fazendo isso em defesa da volta do Dr. Rafael para o hospital. Seria isso? Exatamente. E aí o advogado tentou negociar isso com você? Tentou negociar. Para conseguir apoio na CPI. Para conseguir o apoio. Depois que não conseguiu o apoio, ele tentou costurar o retorno do Dr. Rafael com a possibilidade de não apresentar a CPI. Ué, mas que propositura é essa? Que preocupação com a melhora dos serviços de público esse advogado e o vereador Taturana tem? Então, que levasse a CPI, não precisa negociar retorno de médico. Quando que foram gravados esses áudios aí, essa conversa? Foi na quinta-feira passada. E aí na sexta ele esteve aqui e trouxe essa outra afirmação que pediria o afastamento e até a prisão dos oito vereadores que, caso não conseguisse apoio. E o vereador Márcio agora, que inclusive foi acusado por eles aí de ter supostas irregularidades. Qual que é o seu procedimento? Meu procedimento, primeiramente, eu vou entrar aí com uma manifestação na OB contra esse advogado, né? Pela tentativa aí de negociação, de articulação, para favorecer um profissional aí que é um possível corruptor. Porque se eu fui passivo de corrupção, ele era o corruptor. Como é que o vereador defende uma pessoa dessa de voltar para dentro do hospital? Se ele me deu dinheiro, como é que ele está defendendo o corruptor? Isso é absurdo que está sendo feito. Hoje tem sessão da Câmara. Possivelmente esses assuntos estarão em pauta, lá em discussão, né, na tribuna. Exatamente. Não, hoje é dia da sessão da Câmara. Quero poder fazer algumas colocações aqui. Nestor, eu baixo a minha cabeça somente para minhas orações a Deus, fazer minhas rezas e para minha família. Para todos os outros, é olho no olho, de igual para igual. Não serei intimidado, ameaçado, chantageado ou coagido. Os interesses do município estão acima de tudo e de todos. Doa quem doer. Chegou a hora de separar os homens das crianças. Desculpa, dá um pouco de nervosismo na gente, né?
Você tem a consciência tranquila, Márcio, em relação a essas denúncias que eles alegam que você teria irregularidades? Tranquilamente. Não tenho preocupação alguma, não serei chantageado, não serei coagido e vou levar isso até as últimas consequências. Porque se ele tivesse defendido a melhora da saúde de fato, teria meu apoio. Ele estava negociando a volta de um profissional que já não faz mais falta para a gente. Você falou que essa CPI teria interesse pessoal, né? E tem cunho político também por trás disso? Extremamente, cunho político, né? São movimentados por pessoas no bastidores, né? Os tentáculos de algumas pessoas que ficam aproveitando alguns vereadores ou algum vereador específico aí que não tem voz própria e precisa ser conduzido. E os demais vereadores que na última sessão da Câmara, não seria agora também de cada um trazer um posicionamento sobre isso, um silêncio entre os vereadores? Por que isso está acontecendo na Câmara, vereador? Nós estivemos reunidos na última sessão, no último final de semana, onde todos nós conversamos. As denúncias que o vereador Taturana fez e apresentou para toda a sociedade foi apenas nas mídias. Ele não sentou em momento algum para levar seu esclarecimento de por que era necessária essa CPI. Né? Todos nós somos favoráveis. A CPI nada mais é do que uma possibilidade de investigação. O nosso sistema democrático, ele permite a gente fazer uma investigação sem montar um circo dos horrores, sem fazer um picadeiro para terminar tudo em pizza. A gente pode fazer requerimento de indicação, coisa que nunca foi feito, cobrando esclarecimento do vereador Taturana. Nós podemos fazer convocação e depois de tudo isso, se as respostas não forem a contento, a abertura da CPI. E a CPI é diferente da comissão processante. A CPI ela precisa de assinatura de 1/3 dos votos da casa. E quando ele tentou negociar o interesse individual, ele perdeu força e objetivo, porque ele nada mais queria do que o retorno de uma pessoa para dentro do hospital. Tá aí, então, pra gente encerrar, o vereador, o Márcio, então, para você, esses áudios aí revelam que o interesse do advogado do Taturana é voltar com o Dr. Rafael para o hospital e esquecer de uma vez essa CPI. Seria isso, segundo o que você avaliou desses áudios? Exatamente. Eu quero deixar um recado aqui para uma pessoa que está assistindo agora esse áudio. Esse áudio não, essa entrevista. Tô de olho em você, vagabundo. Você e sua corja. E isso não acontecerá aqui dentro do município, essa farra, esse circo dos horrores que você está querendo fazer. Aqui você encontrou alguém para debater com você e para poder questionar. Tá aí. A gente encerra o RCN Notícias. Pronunciamento forte aqui do vereador Márcio. Vereador, obrigado. Em outra oportunidade a gente continua aí. Vamos saber como vai ser a sessão dessa noite. Obrigado, viu? Sou eu quem agradeço, Nestor. Desejo a todos aí uma boa semana e fiquem com Deus. E uma última coisa. Vejo você hoje à noite, fantoche e marionete.